Olá, nós vamos hoje conversar a respeito de inclusão. Vejam, as pessoas estão hoje procurando o conceito de inclusão. Mas não se pode trabalhar com inclusão sem antes trazer a filosofia para que ela, antes do conceito, se é que há conceito nisso, faça um pequeno histórico para que nós possamos entender por que é que estamos envolvidos hoje com esta conversa a respeito de inclusão. Nos anos 80, nós não falávamos em incluídos e em inclusão. Mas nós falávamos, no par contrário, excluídos, exclusão. Por que não falávamos em inclusão? Quando pensávamos nos excluídos, pensávamos que, principalmente nós, da esquerda, pensávamos que, para que incluir, se nós mesmos, que estamos incluídos, queremos sair dessa sociedade para uma melhor? Incluir as pessoas que não estão incluídas nesta sociedade, nesta que ou precisa ser reformada ou precisa ser revolucionada, não parece ser uma boa coisa para essas pessoas que estão fora de algum sistema social ou de alguma organização que faça com que elas ganhem o nome de excluídos. Portanto, não fazia muito sentido naquela época uma política de inclusão, seja esta inclusão o que fosse. Mas nem falávamos nesse termo. Quando nós temos o final dos anos 80, com o término do comunismo, quando nós temos o início dos anos 90, com o aparecimento da internet, então esta transformação social e política e essa transformação tecnológica começa uma revolução que abre para o século XXI essa sociedade que temos hoje, que é uma sociedade que fala em inclusão. E todos nós, tanto nós da esquerda como a direita, começa a imaginar que agora, com menos divisões ideológicas e com menos distância entre as pessoas, por conta da internet e por conta de um certo fim das maiores divergências, como por exemplo comunismo versus capitalismo. Então, devido a isso, agora a nossa sociedade parece ser mais palatável. Parece que nós não temos então que pensar numa outra sociedade, mas pensarmos nesta aqui um pouco melhorada, e então agora sim parece fazer sentido o termo inclusão. Nós começamos a imaginar que inclusão então não é só um termo que tem a ver com aqueles que são os chamados portadores de necessidades especiais. Também não tem muito a ver mais somente com minorias, mas tem a ver agora com grandes setores sociais que de alguma forma não estão usufruindo daquilo que outros setores sociais usufruem nesta sociedade aqui. Então o termo inclusão parece vir a calhar para substituir uma série de ações que recebiam nomes diferentes. Por exemplo, a reforma política, por exemplo, o movimento dos direitos civis, por exemplo, os movimentos do sem terra, por exemplo, as questões da ampliação e democratização da escola pública. Todas essas reivindicações passam agora a ganhar peso na política de inclusão ou nas ações sociais de inclusão. Em parte parece que nós ganhamos com isso, porque integramos uma série de reivindicações num pacote único. Mas o pacote da inclusão, todo mundo que é excluído de alguma coisa entra para o campo daqueles que precisam ser incluídos e entra, portanto, para o campo de algum setor desta grande política de inclusão, esteja ela sendo feita ou não. Mas, por outro lado, há uma perda nisso. Por quê? Porque há, de certa forma, uma aceitação da sociedade da maneira como ela está.
Ou seja, trata-se de incluir as pessoas nesta sociedade. Não é mais, né, tão visível a ideia de que trata-se de incluir numa outra sociedade porque esta aqui não vale a pena. Então o sentido utópico dos anos 80 se perde nos anos 90 e nós entramos agora, o século XXI, também com esse sentido utópico que nós tínhamos, mais amortecido. Então, se ganhamos de um lado, perdemos de outro. Eu não estou aqui dizendo que isso é bom ou mal, eu estou constatando isso do ponto de vista de que uma filosofia, né, uma filosofia democrática e à esquerda, precisa captar quando é que energias antes voltadas para a utopia não estão mais voltadas para a utopia. Ora, a minha questão agora é de ver se essa política de inclusão, seja ela qual for, principalmente no Brasil, ela é razoável a ponto de nós podermos abrir mão das energias utópicas, ou pelo menos amenizar as energias, aceitar a amenização das energias utópicas, por conta de que a política de inclusão estaria sendo compensatória em relação a esta nossa perda das energias utópicas. Vamos ver. Eu acho que aí há um problema. Por quê? Porque aí nós estamos, de certo modo, no Brasil, fazendo uma certa barganha que não é grande, que não é uma coisa boa para nós. Por quê? Vejam só como é que está sendo feita a política de inclusão no Brasil para tudo. Ela está sendo feita um pouco semelhante àquela piada maldosa dos anos 60, quando o professor dizia, nos Estados Unidos, imbuído da ideia do combate ao racismo, ele chega para o grupo e fala assim: olha, aqui não tem cor, aqui todo mundo é de uma cor só, aqui todo mundo é azul. Por decreto, todo mundo vira Smurf, todo mundo é azul. Ótimo! Então vamos entrar no ônibus. Aí as crianças ficam todas ali, né, e não se forma uma fila. O professor chega e diz: bom, todo mundo é azul. Os azul claro vão na frente, os azul escuro vão atrás. Ora, bolas, né? Me parece que essa política de inclusão faz um pouco isto para todas as coisas que ela quer ver pessoas incluídas. Ela mantém, né, um drama, né, e também mantém uma estratégia da velha sociedade. Qual? A de que, na sociedade atual, todo mundo pode consumir tudo, todo mundo pode ter tudo. Só que nem todo mundo pode ter as mesmas coisas com a mesma qualidade. Eu vou ao supermercado, há milhões de desodorantes. Parece que é tudo a mesma coisa. Inclusive, há as marcas dos ricos e as marcas dos pobres. Mas a marca dos ricos há também um preço mais barato nela própria para os pobres. Quer dizer, há uma série de divisões das mercadorias, dos produtos, dos benefícios e dos serviços, inclusive dos serviços do Estado, como a educação, onde parece que é tudo igual, mas não é. Vejam o caso do que o ministro da Educação, Fernando Haddad, quer fazer. Ele diz assim: a universidade estatal é melhor que a particular, então todo mundo tem que estar na universidade estatal. Ótimo, vamos fazer uma política de inclusão. Sim, perfeito. Só que o que acontece? Alguns vão estar presencialmente fazendo a universidade estatal como deveriam fazer, e outros vão estar na forma de EAD, ou seja, lá em casa, sozinhos, sem vivência e passando por todos os problemas que a EAD tem na universidade estatal. Para tudo começa a se aplicar a lógica do supermercado, ou seja, a divisão de marcas ao limite, ao extremo, de modo que todo mundo possa ter a sensação de que está usufruindo, que está incluído, quando na verdade, dentro do processo de inclusão, está verdadeiramente excluído novamente. Pois bem, se é assim, então a política de inclusão tem um viés ideológico. Ela mascara, ela não inclui. Agora, o grande drama dela é o seguinte: é que, vamos dar o exemplo de novo da EAD, porque é um exemplo que está me pegando esses dias.
gente liga para mim e fala assim: Paulo, você é contra a EAD, mas eu estou aqui num lugar muito distante, onde não tem faculdade e tal, e você não quer deixar eu estudar? Calma, peraí. Você está aceitando que o presidente do Senado pague 12 mil reais para o seu mordomo e você não reclama disso. Mas ao mesmo tempo, quando o governo, ao invés de fazer com que você possa entrar para dentro da universidade e ter a vivência universitária, quer oferecer o ensino à distância para que você não entre. Ele não quer oferecer o ensino à distância para que você entre. Ele está oferecendo o ensino à distância para você não entrar. Para você ficar lá na sua casa, né? Aparentemente no conforto. Aparentemente, que você está perdendo muito, né? Então, quando você aceita isso e começa a se fazer de coitadinho e bater palma para o governo porque ele deu para o presidente do Senado, né, o prêmio, e para você a migalha e a esmola, e você gosta da migalha e da esmola, você está favorecendo políticas populistas. E então aí o populismo se acopla às políticas de inclusão. Ora, você pode ficar bravo comigo por eu estar revelando isso para você. Você não quer ouvir isto. Né? Você não quer ouvir isto. Mas, quando você vem para a filosofia, você vai ouvir muita coisa que você não queria ouvir. A política de inclusão no Brasil é isto. Ela é uma parte do fim das utopias. Ela não é aquela política de que eu sempre digo, né, que o ótimo é inimigo do bom. Não, por quê? Porque o que está se oferecendo não é o bom, é o ruim. Aceitem, mas não deveriam aceitar. Se vocês vierem para a filosofia, nós vamos ampliar o movimento crítico novamente. E aí, eles lá em cima não vão poder ficar dando 12 mil de salários para os seus mordomos. Eles vão ter que dar aquilo que o Brasil pode dar para todos. Porque acredite nisso, gente. Acredite. Essa história de que quando democratiza todo mundo tem que perder é uma mentira. É o que eles, lá do governo, que um dia posaram de esquerda, querem fazer com que você e eu acredite nisso. Nós não vamos acreditar. Política de inclusão, nessa perspectiva, é a produção da exclusão no mascaramento de uma falsa inclusão. Pense nisso.